Sem ter onde ficar, grávida dorme sob uma árvore. Mas um milionário muda tudo em um dia. Clara estava ali, encurvada sob uma árvore antiga. Suas mãos tremiam de frio e medo. A barriga redonda denunciava o bebê que crescia dentro dela, um segredo tão frágil quanto seu próprio abrigo naquele parque. O céu desabava em uma chuva grossa, pesada, que parecia querer apagar não só as gotas, mas também sua existência. Sem emprego, sem teto, sem ninguém. Só o vento, uivando e os murmúrios assustadores das pessoas que passavam, desviando o olhar como se ela fosse invisível, ou pior, uma ameaça. Ela enrolava a última peça de roupa que tinha a mais, tentando fazer uma barreira contra o chão úmido, os dedos inchados pela exposição à noite gelada, o coração apertado querendo explodir no peito. Perder o emprego foi só o começo do caos. A crise econômica que varreu a cidade também levou sua casa, a promessa de um futuro. E agora? Agulhadas de angústia rasgavam sua garganta toda vez que tentava rir. Sem rumo. Veio buscar conforto no parque, longe dos olhares vazios da alta sociedade e da obrigação de sorrir. Foi ali, quase por acaso, que seus caminhos se cruzaram. André caminhava distraído, os passos guiados por uma inquietação interna, quando avistou Clara. A imagem dela, encolhida, molhada, parecia arrancada de uma pintura triste de abandono. Havia algo naquele olhar cansado, uma história escrita em cada linha do rosto. Ele viu além da aparência, captou o desespero real e talvez por isso parou. O som da chuva caindo em cascata misturava-se com o murmúrio de algum comércio distante e o bater incessante do coração dela, tão audível que o silêncio da cena caiu pesado, quase sufocante. André se aproximou, hesitante, estendendo um guarda-chuva largado no chão, como quem lança uma boia a um náufrago. Com um gesto simples, ofereceu mais do que abrigo, uma chance. Clara, com os olhos dilatados pelo... Seria realmente possível confiar? Ou era só mais uma ilusão? Um jogo cruel do destino? Mas conforme André insistia, oferecendo um simples café em uma cafeteria próxima, um mundo de dúvidas começava a ferver na mente dela. Como aceitar a ajuda de alguém tão diferente? Os preconceitos, que ela jurava nunca ter, batiam forte, sobrepostos ao medo de se curvar às regras de um mundo que sempre a rejeitou. E André, por sua vez, lutava contra fantasmas que insistiam em ressurgir. A sombra do pai, segredos enterrados que talvez pudessem destruir o pouco que começava a nascer ali. Logo após o encontro, notícias inesperadas irromperam. Um antigo sócio do pai de André reaparecera, trazendo revelações explosivas que prometiam abalar a frágil ponte que começava a unir Clara e André. Segredos prontos para emergir, testando não só esse encontro improvável, mas a própria força. Diga-me também nos comentários, de que cidade você está vendo? E o que você acha da história? Adoro interagir com cada um de vocês. Ah, e se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos diretamente no seu celular, sem anúncios, basta clicar no link
que aparece no primeiro comentário postado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O cheiro da chuva grudava nas roupas, pesado, quase sufocante. Clara forçou um sorriso quando André insistiu em levá-la ao café. A mão dele um pouco trêmula, segurando o guarda-chuva. Do outro lado da rua, as luzes da cafeteria piscavam, quente e seco lá dentro. Um mundo distante daquele frio cortante do parque. O coração dela batia forte, uma mistura de desespero e esperança. Por um segundo, ela sentiu vontade de acreditar. O silêncio entre os dois pesava. Gente passava apressada, dando olhares rápidos, alguns sussurrando. Um homem no ponto de ônibus olhou para eles. Balançou a cabeça, cochichou algo para a mulher ao lado. Parecia enxergar algo errado naquela cena improvável. Já na porta do café, André hesitou. O celular dele vibrou forte, quase saltou do bolso. Uma mensagem, apenas um endereço, e a palavra agora. Ele guardou o celular rápido demais, como quem esconde uma pedra preciosa ou um segredo sujo. Clara percebeu. Uma pontada de desconfiança atravessou o peito dela. Está tudo bem? Perguntou, a voz rouca, num fio. André tentou sorrir, mas o sorriso quebrou no meio. Falso demais. Só um problema da empresa. Nada importante. Isso soou vazio. Lá dentro, o calor da cafeteria pegou eles de surpresa, esquentando pele e memória ao mesmo tempo. Os dois sentaram num canto, tão afastados das pessoas quanto possível. André pediu 2 cafés, a voz quase inaudível, os olhos perdidos nas próprias mãos. Clara reparou sem querer. Os dedos dele tremiam. A conversa quase não andou. Palavras flutuavam no meio do cheiro de café forte. Ele ofereceu ajuda mais uma vez. Hospedagem, médico, roupas. Ela queria recusar. Por orgulho, por medo, mas não conseguia. O rosto dele transmitia algo quebrado, uma dor que ela reconhecia. De repente, a porta do café escancarou com força. Entraram 2 homens de terno escuro, rosto fechado. Foram direto até André. Precisa nos acompanhar agora, senhor, um disse, a voz dura, sem espaço para discussão. O café silenciou. Gente virou o pescoço, arrastou cadeiras. Clara congelou. André ficou pálido. Agora não, estou ocupado, tentou evitar, mas um dos homens encostou uma mão pesada no ombro dele, puxando para fora. É sobre o seu pai. Achamos que a senhora também deveria vir, disse, encarando Clara. Aquela frase bateu como um murro. Clara ficou sem ar. Eu não tenho nada a ver com isso, sussurrou. Mas o homem continuou. Tem sim. Você vai entender agora. O olhar dele parecia atravessar a alma dela. Do lado de fora, um carro preto os esperava. Tudo rápido, confuso. Gente olhando, uns gravando no celular. O vento varria a rua, uivos abafando a voz dela. André também parecia fugir de alguma coisa, mas ninguém sabia o quê. No carro, o silêncio doía. A mulher no banco da frente, até então muda, virou, encarou Clara. Tirou uma foto do bolso, amassada, velha. Mostrou para ela. Reconhece essa pessoa? A pergunta jogou gelo por dentro. Clara olhou. O rosto da foto, ela mesma, anos atrás.
mais nova, numa festa desconhecida. Mas ao lado tinha uma criança, olhos iguais aos de André. A mão de Clara começou a tremer, suando. A mulher disparou. Diz a verdade. Esse filho que está esperando é mesmo do André? Ou tem algo muito maior escondido aqui? A pergunta caiu entre eles, cortante, esmagando qualquer ar. André arregalou os olhos, ofegante. Clara não respondeu, mas por dentro sentiu uma lembrança queimando. Um segredo enterrado, algo que ninguém naquele carro estava preparado para ouvir. E foi no calor daquela dúvida que o carro desapareceu nas ruas, deixando para trás um rastro de choque, sussurros e perguntas que pareciam não ter fim. Clara encarou a foto, o coração disparado. Era ela, sem dúvida, mas a criança ao lado, os olhos eram iguais aos de André. O carro balançava, mas a imagem não saía da mente dela. Uma verdade implícita parecia pairar no ar, como uma tempestade prestes a estourar. Que tipo de truque é esse? Clara sussurrou, o olhar ferido. O que mais estava por trás daquela imagem? A mulher à sua frente só observava, as sobrancelhas franzidas. Precisamos descobrir a verdade antes que seja tarde demais. Não há nada mais importante agora. André parecia em choque, com a boca seca, lutando contra as palavras. Não pode ser. Não podemos parar aqui, gritou. Mas já era tarde. 2 motocicletas surgiram do nada, cercaram o carro, suas luzes refletindo nas janelas como um pesadelo. Clara olhou pela janela e viu homens mascarados prontos para atacar. O coração dela disparou como se quisesse pular para fora. Fiquem calados e não se movam. Um dos homens gritou, puxando uma pistola. Estamos atrás de respostas e vocês vão nos dar. André estava congelado, os olhos arregalados. Clara sentia o medo dele. Sentia na pele. O clima ficou pesado. O cheiro de perigo pairava. É um erro. Ele gritou, o corpo tremendo. Nós estamos só viajando. Em resposta, o homem apontou a arma para eles. A única viagem que vai fazer é para o fundo da verdade. Agora, saiam do carro. Clara olhou para André, ansiosa. E se eles souberem de mim? O terror a consumia. O que vamos fazer? André pressionou os lábios, o olhar intenso. Ele tinha que protegê-la. Nada. Nós vamos ficar juntos. Não importa o quê. Com um movimento brusco, a porta do carro foi arrancada. A mulher na frente foi puxada. A cena que se desenrolava é algo que Clara nunca poderia imaginar. André, em um impulso, se atirou na direção dela. Não a toquem! Gritou, lançando-se contra os homens. O barulho da luta era ensurdecedor. Clara sentiu seu estômago revirar. Tantos ódios, tantas verdades guardadas esperando para desencadear. E enquanto a confusão se desenrolava, ela percebeu que precisava agir. Não podia ficar paralisada. Bateu na janela, logo atrás de si, e disparou. Abriu a porta e saiu correndo. O terror a forçou a se libertar. Tudo se tornava um borrão. Clara, volta! Gritou André. Mas o desespero a moveu. Ela correu, mas a imagem dela na foto continuava viva em sua mente.
O que aquilo significava? Que relação tinham? A dor do passado ameaçava se infiltrar no presente. Clara sentiu o peso do segredo como uma âncora. Mas então, um grito. Clara virou-se. O som cortou o ar. André estava caindo, os homens o segurando. O pânico a consumiu. Não! Não! Gritou, mas não havia palavras suficientes. Naquele instante, um deles parou e encarou Clara. Você é importante. Não esqueça. Ele pode não ser quem parece. Essas palavras a cortaram como uma lâmina. O que isso significava? O que André escondia? A voz do homem ecoava, revirando a verdade. E Clara sentiu a terra se abrir sob seus pés, arrancando qualquer certeza que tinha. Um som ensurdecedor. Um tiro ecoou, e tudo ao redor se desfez em caos. Clara se encolheu. A cena se tornava um pesadelo, e em meio à confusão, ela percebeu. Nada seria como antes. E a única pergunta que restou foi: até onde ela iria para descobrir a verdade? Clara encarou o homem que havia atirado a frase cortante como uma faca. Você é importante. Não esqueça. Ele pode não ser quem parece. Tudo em sua mente girou. O que isso significava? Ela mal conseguia respirar. A cena se transformou em um borrão de adrenalina e medo. André, ainda em choque, parecia distante. O que mais estavam escondendo dele? A luta no lado de fora se intensificou. André lutava enquanto Clara tentava entender o que estava acontecendo. Mas a confusão era muito grande. O homem com a pistola olhava fixamente para ela, como se estivesse esperando uma resposta, como se soubesse algo que Clara não. E então, em um instante cruel, ele atirou. O eco do disparo cortou a multidão como um grito ensurdecedor. Clara sentiu o tempo parar. O pânico a envolveu. Tudo o que restava eram ecos de sua própria respiração acelerada. André, o olhar dele, antes apavorado, agora estava fixo em um ponto distante, paralisado pela dor. A cena se desenrolou em câmera lenta. Uma onda de terror a varreu. O homem caído na calçada era André. Não, André! O grito dela soou como um lamento, mas ninguém respondeu. O caos tomou conta. Gritos e murmúrios preenchiam o ar. A multidão. Precisamos de ajuda. A voz dela se ergueu acima do tumulto. Clara sentiu uma onda de confusão misturada ao desprezo. A mulher parecia preocupada, mas havia algo nela que parecia familiar. Algo que não encaixava. As palavras dela eram uma bomba prestes a explodir. O que ela queria dizer? O que ela sabia? Subitamente, a porta do carro se abriu com força. Um novo homem, uma figura robusta e ameaçadora, apareceu. Ele tinha um ar de autoridade, uma presença que imediatamente colocou todos em tensão. Sem hesitar, apontou para Clara e gritou: "Você não sabe. Ele é o herdeiro. O que quer que você tenha ouvido não é real." "Não? O que você está dizendo?" A mente de Clara estava uma confusão. "Ele é o filho do homem que morreu?" "O quê?"
O que você quer dizer com herdeiro? Os olhos do homem brilharam de uma maneira que fez o coração dela afundar. Ele foi escolhido, Clara. E agora você tem que decidir. Você vai ajudá-lo ou será arrastada para um mundo que não conhece? O chão parecia desabar sob seus pés. Clara olhou para André, agora inconsciente, e teve uma súbita revelação. Tudo isso, essa confusão, esse perigo, não era apenas uma luta por sobrevivência. Era uma batalha por poder. Segredo era um mistério maior. Uma conexão que Clara nunca havia percebido até aquele momento. De que lado ela realmente estava? E, mais importante, quem era André? A única certeza que tinha. A verdade estava prestes a ser revelada. E mesmo que isso a consumisse, não havia como voltar atrás. O que mais ela descobriria? E até onde estava disposta a ir para defendê-lo? Ah, lembre-se, se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos diretamente no seu celular, sem anúncios, basta clicar no link que aparece no primeiro comentário afixado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara encarou o homem que havia feito a pergunta, o temor pulsando em seu peito. O que você quer dizer com herdeiro? O ambiente ao redor parecia crescer mais pesado, como se as próprias paredes do carro fossem feitas de segredos sufocantes. André estava tão distante, sem saber o que lhe aguardava. Mas antes que alguém pudesse responder, um novo som cortou a tensão que pairava no ar. Um rugido profundo e ameaçador. Clara franziu a testa e então viu. Um carro enorme, preto e reluzente, surgiu como um fantasma, avançando em direção ao grupo. O pânico instantâneo teve efeito imediato. Todos no carro se viraram, preocupados e confusos. O carro parou abruptamente. As portas se abriram e duas figuras saíram. Elas eram enormes, vestidas com ternos escuros, semelhantes aos homens que haviam levado André. Mas havia algo de diferente, algo que fazia o cabelo da nuca de Clara arrepiar. A primeira figura, com um semblante grave, declarou: "Saia daí, você não pode ficar com eles." A mulher do banco da frente, que até então parecia uma aliada, agora estava tensa. Mas não era aí. "Fique longe, Maria. Você não sabe em quem está se metendo", gritou uma das figuras, e a tensão dentro do carro cresceu. Clara piscou, confusa. "Maria, quem é você?" O nome reverberou, como um eco de algo perdido. Mais perguntas surgiam, mas o som do motor rugindo a fez parar. A mulher, Maria, finalmente olhou para Clara, os olhos cheios de desespero. "Você precisa acreditar em mim. Eles não são o que parecem." Mas antes que ela pudesse continuar, um dos homens se virou, a mão em uma arma à mostra, e sibilou: "Silêncio, ninguém precisa saber." O coração de Clara disparou. Foi então que tudo se desenrolou em um pequeno segundo cruel. A figura mais imponente lançou-se em direção ao carro, e em um movimento rápido agarraram Maria, puxando-a para fora. Clara e André, presos na confusão, se entreolharam. Um grito de desespero silencioso passado entre eles. "Não, Maria!" Clara gritou.
tentando abrir a porta, mas algo a segurou dentro. As palavras escaparam como um sopro. Ela sabe a verdade, e as últimas sílabas congelaram o ambiente, pulsando em tensão. Foi nesse momento que um tiro ecoou, e tudo pareceu entrar em câmera lenta. Um grito cortou o ar, e um corpo caiu. Clara, boquiaberta, encarou. Não era Maria que havia caído. Era André. A cena fez seu coração gelar. Ele estava caído no chão, sua expressão de choque. O mundo parecia desmoronar. É agora que a verdade vem à tona, disse o homem que havia atirado. Um sorriso gélido se formando em seu rosto. Você quer se proteger, Clara, mas a verdade tem um jeito de encontrar quem a esconde. Um arrepio a percorreu da cabeça aos pés. E enquanto o caos se desenrolava, uma ideia perturbadora começou a tomar forma. A verdade que ela não havia percebido. A conexão entre ela e André, o filho desejado. Era tudo parte de um plano maligno. Ela hesitou, o choque quase a desmaiando. E ao olhar para André caído no chão, algo na expressão dele mudou. A dor se misturou a uma determinação que Clara nunca tinha visto. Ela percebeu que havia algo muito mais profundo entre eles. Algo que estava prestes a ser revelado. O tremor nas mãos dela cresceu. O que realmente estava acontecendo? O homem que atirou? Os homens que o cercavam? André não era só um bilionário perdido. Havia segredos obscuros, envolventes e perigosos que ligavam os dois de maneiras que ela nunca poderia imaginar. O tempo parou, mas os ecos do passado começaram a gritar. O que mais André estava escondendo? E, principalmente, ela estava realmente pronta para descobrir? A cena era caótica, um furacão de emoções, e Clara sentiu que sua história estava prestes a mudar para sempre. E, com isso, um desejo ardente de se aproximar da verdade começou a tomar forma em seu coração. A única certeza: nada seria como antes. Às vezes, a verdade é um preço muito alto para se pagar. Clara encarou o homem que havia atirado a frase cortante, como uma faca. Você é importante, não esqueça. Ele pode não ser quem parece. O ambiente ao redor parecia crescer mais pesado, como se as próprias paredes do carro fossem feitas de segredos sufocantes. André estava tão distante, sem saber o que lhe aguardava. Mas antes que alguém pudesse responder, um novo som cortou a tensão que pairava no ar. Um rugido profundo e ameaçador. Clara franziu a testa e então viu um carro enorme, preto e reluzente, surgiu como um fantasma, avançando em direção ao grupo. O pânico instantâneo teve efeito imediato. Todos no carro se viraram, preocupados e confusos. O carro parou abruptamente. As portas se abriram e duas figuras saíram. Elas eram enormes, vestidas com ternos escuros, semelhantes aos homens que haviam levado André. Mas havia algo de diferente, algo que fazia o cabelo da nuca de Clara arrepiar. A primeira figura, com um semblante grave, declarou: "Saia daí,
Você não pode ficar com eles. A mulher do banco da frente, que até então parecia uma aliada, agora estava tensa. Mas não era isso que você queria? Ela parecia lutar contra algo dentro de si. Clara viu a mudança na expressão da mulher. Era quase como se estivesse sendo forçada a algo que não desejava. Fique longe, Maria. Você não sabe em quem está se metendo, gritou uma das figuras, e a tensão dentro do carro cresceu. Clara piscou, confusa. Maria, quem é você? O nome reverberou como um eco de algo perdido. Mais perguntas surgiam, mas o som do motor rugindo a fez parar. A mulher, Maria, finalmente olhou para Clara, os olhos cheios de desespero. Você precisa acreditar em mim. Eles não são o que parecem. Mas antes que ela pudesse continuar, um dos homens se virou, a mão em uma arma à mostra, e sibilou. Silêncio! Ninguém precisa saber. O coração de Clara disparou. Foi então que tudo se desenrolou em um pequeno segundo cruel. A figura mais imponente lançou-se em direção ao carro, e em um movimento rápido, agarraram Maria, puxando-a para fora. Clara e André, presos na confusão, se entreolharam. Um grito de desespero silencioso passado entre eles. Não! Maria! Clara gritou, tentando abrir a porta, mas algo a segurou dentro. As palavras escaparam como um sopro. Ela sabe a verdade. E as últimas sílabas congelaram o ambiente, pulsando em tensão. Foi nesse momento que um tiro ecoou, e tudo parecia entrar em câmera lenta. Um grito cortou o ar, e um corpo caiu. Clara, boquiaberta, encarou. Não era Maria que havia caído. Era André. A cena fez seu coração gelar. Ele estava caído no chão, sua expressão de choque. O mundo parecia desmoronar. É agora que a verdade vem à tona, disse o homem que havia atirado, um sorriso gélido se formando em seu rosto. Você quer se proteger, Clara, mas a verdade tem um jeito de encontrar quem a esconde. Um arrepio a percorreu da cabeça aos pés, e enquanto o caos se desenrolava, uma ideia perturbadora começou a tomar forma. A verdade que ela não havia percebido. A conexão entre ela e André, o filho desejado. Era tudo parte de um plano maligno? Ela hesitou, o choque quase a desmaiando. E ao olhar para André caído no chão, algo na expressão dele mudou. A dor se misturou a uma determinação que Clara nunca tinha visto. Ela percebeu que havia algo muito mais profundo entre eles. Algo que estava prestes a ser revelado. Por favor, não! Clara gritou, avançando, mas os homens bloquearam seu caminho. As armas apontadas, implacáveis. Elas reluziam sob a luz fraca. A tensão era palpável. O que você sabe, Clara? Uma voz gritou de trás dela. E Clara se virou para ver outros dois homens se aproximando, suas expressões frias como o próprio inverno. Está tudo em seus olhos, continuou um deles. A verdade que André não pode revelar. A verdade que Maria estava prestes a expor. A frase pairou no ar, cortando o fôlego dela como uma lâmina afiada. Você sabe quem você é? O homem próximo perguntou com um tom quase sussurrante.
Essa criança que você carrega é um legado. Se não entender isso agora, você pode acabar perdendo mais do que imagina. E, em um instante, tudo mudou. Uma luz ofuscante surgiu do carro preto, ofuscando os olhos de Clara. Ela se virou e viu Maria, iluminada por essa luz, com um sorriso irônico. Desculpe pelo atraso, mas o mundo precisa saber. A verdade é maior do que qualquer um de nós. A voz dela trouxe um desespero doce, revelando um lado oculto. Mas havia algo ainda mais devastador. A expressão de Maria, enquanto Clara a encarava, mudava. A mulher ao seu lado não era apenas uma ajudante. A criança era parte de um legado que ela nem mesmo conhecia. Você precisa fazer uma escolha agora, Clara, disse Maria, a voz firme, mas o olhar preocupado. A vida dele e a sua já estão entrelaçadas. Você está pronta para enfrentar as consequências? O tempo parou. Clara olhou para André, caído e vulnerável, tendo diante de si uma escolha que poderia mudar tudo. Corações batiam acelerados, vidas estavam prestes a serem desnudadas. Ela não sabia o que esperar. No fundo, sabia, a verdade estava prestes a ser revelada. E não havia como voltar atrás. Como Joel, seu passado? O futuro dependia de qual caminho escolheria agora. E a pergunta ecoava em sua mente. Até onde ela iria para proteger aquilo que ainda não compreendia completamente? Clara fixou o olhar em Maria, o coração batendo descontroladamente. A revelação pairava no ar, uma verdade que parecia tão distante quanto o horizonte. Você é a mãe dele? A pergunta escapuliu, quase um sussurro, mas ressoou como um grito dentro dela. Maria balançou a cabeça lentamente, a angústia estampada no rosto. Ele precisa saber, Clara, antes que seja tarde demais. A expressão dela contava histórias que Clara nunca soubera. Uma história de dor, amor e segredos enterrados, que agora emergiam como monstros do passado, prontos para devorar tudo. Enquanto isso, o homem que havia atirado olhava para a cena com um sorriso cruel, alimentando a tensão que escorria pela atmosfera. Ah, não poderia ser mais perfeito, não é? O herdeiro e a mãe, todos juntos na roda da verdade. Foi como se uma bomba tivesse explodido dentro de Clara. O que você quer dizer com herdeiro? O ódio crescia em sua voz, misturando-se ao medo. As peças do quebra-cabeça se moviam rapidamente, mas a imagem ainda não se desenhava clara. Você não sabe, mas a criança que você carrega, ela tem um destino. Um que pode mudar tudo, a vida de André, a sua. Mas você precisa escolher o seu lado. O tom do homem era ameaçador. A arma apontada para Clara. Um lembrete constante do perigo ao seu redor. A multidão na calçada estava em choque. Os olhares passavam de um para o outro, tentando entender. Vozes baixas murmuravam entre si. Um grupo de curiosos tinha se aglomerado. O que foi isso? Alguém perguntou em voz baixa. Quem é essa mulher? Neste momento, uma pessoa da multidão começou a gritar. Chame a polícia! Isso não é certo! O clamor elevou o pânico no ar,
enquanto os homens de terno escuro olhavam ao redor, tensos. E então, o inesperado aconteceu. O carro enorme que tinha parado abruptamente começou a vibrar. Todas as luzes se acenderam e algo dentro dele fez um som ensurdecedor. Clara virou-se, confusa, e viu a porta do lado do motorista se abrir com força. Do veículo saiu uma mulher, estrondosamente maquiada, mas era a presença dela que fez todo mundo recuar. Com um olhar gelado, ela apontou para o homem que atirou. Você não deveria estar aqui. Temos um acerto de contas a fazer. Sua voz era firme, carregada de autoridade. O homem que havia atirado ficou paralisado, o sorriso desaparecendo do rosto. Você, o que está fazendo? A tensão era palpável, como se um pesadelo prestes a se concretizar prestasse atenção em cada movimento. Você se esqueceu de quem realmente manda aqui. O legado não pertence a você. A mulher avançou, e Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que estava acontecendo? A conexão entre eles jogava ainda mais confusão nos ares. Nesse instante, um novo som cortou o silêncio. Uma sirene de polícia ressoou ao fundo, e Clara sentiu um misto de alívio e terror. Mas não havia tempo para se sentir segura. O homem que havia atirado olhou de uma maneira que fez o sangue dela esfriar. Ele gritou: "A verdade nunca ficará a salvo." Nesse momento, o carro ao lado de Clara explodiu. Uma onda de calor a atingiu, jogando-a para o chão. Os gritos eram ensurdecedores. A mulher e os homens caíram. Mas Clara não conseguiu pensar em nada além de uma vontade de sobreviver. Quando tudo se acalmou, ela levantou a cabeça, ofegante. Lançou um olhar por cima do ombro e viu André ainda no chão, seus olhos agora tristes, cheios de desespero. "Clara!" ele gritou, e a dor que transparecia em sua voz cortou seu coração. Ela se arrastou em direção a ele, mas o caos e a fumaça tornavam tudo confuso. O que está acontecendo? O que era aquela explosão? As perguntas fervilhavam em sua mente. E foi nesse momento, entre a fumaça e os gritos, que tudo mudou mais uma vez. Clara viu uma figura familiar entre as sombras da multidão. Um rosto que nunca esperou ver. "Mãe?" A palavra saiu como um sussurro, uma interrogação repleta de incredulidade. Mas antes que pudesse entender, um novo relâmpago de dor atirou-se ao ambiente. A voz da mulher ecoou na mente dela, uma advertência, e então ela compreendeu que a verdade não era apenas sobre quem era André, mas também sobre quem ela era. Enquanto o caos se desenrolava lentamente à sua volta, Clara parou, absorvendo a realidade das revelações e decisões que tinham pelo caminho. O que viria a seguir? A pergunta pairava no ar, um intenso desejo de saber, de descobrir, mesmo que o custo fosse mais alto do que ela jamais imaginou. Clara fixou o olhar em Maria, o coração batendo descontroladamente. A revelação pairava no ar, uma verdade que parecia tão distante quanto o horizonte. "Você é a mãe dele?" A pergunta escapuliu, quase um sussurro, mas ressoou como um grito dentro dela. Maria balançou a cabeça lentamente, a angústia estampada no rosto. "Ele precisa saber, Clara.
antes que seja tarde demais. A expressão dela contava histórias que Clara nunca soubera. Uma história de dor, amor e segredos enterrados, que agora emergiam como monstros do passado, prontos para devorar tudo. Enquanto isso, o homem que havia atirado olhava para a cena com um sorriso cruel, alimentando a tensão que escorria pela atmosfera. Ah, não poderia ser mais perfeito, não é? O herdeiro e a mãe, todos juntos na roda da verdade. Foi como se uma bomba tivesse explodido dentro de Clara. O que você quer dizer com herdeiro? O ódio crescia em sua voz, misturando-se ao medo. As peças do quebra-cabeça se moviam rapidamente, mas a imagem ainda não se desenhava clara. Você não sabe, mas a criança que você carrega, ela tem um destino, um que pode mudar tudo. A vida de André, a sua. Mas você precisa escolher o seu lado. O tom do homem era ameaçador. A arma apontada para Clara, um lembrete constante do perigo ao seu redor. A multidão na calçada estava em choque. Os olhares passavam de um para o outro, tentando entender. Vozes baixas murmuravam entre si. Um grupo de curiosos tinha se aglomerado. O que foi isso? Alguém perguntou em voz baixa. Quem é essa mulher? Neste momento, uma pessoa da multidão começou a gritar. Chame a polícia! Isso não é sério! Com um olhar gelado, ela apontou para o homem que atirou. Você não deveria estar aqui. Temos um acerto de contas a fazer. Sua voz era firme, carregada de autoridade. O homem que havia atirado ficou paralisado, o sorriso desaparecendo do rosto. Você, o que está fazendo? A tensão era palpável, como se um pesadelo prestes a se concretizar prestasse atenção em cada movimento. Você se esqueceu de quem realmente manda aqui. O legado não pertence a você. A mulher avançou, e Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que estava acontecendo? A conexão entre eles jogava ainda mais confusão nos ares. Nesse instante, um novo som cortou o silêncio. Uma sirene de polícia ressoou ao fundo, e Clara sentiu um misto de alívio e terror. Mas não havia tempo para se sentir segura. O homem que havia atirado olhou de uma maneira que fez o sangue dela esfriar. Ele gritou: "A verdade nunca ficará a salvo." Nesse momento, o carro ao lado de Clara explodiu. Uma onda de calor a atingiu, jogando-a para o chão. Os gritos eram ensurdecedores. A mulher e os homens caíram, mas Clara não conseguiu pensar em nada além de uma vontade de sobreviver. Quando tudo se acalmou, ela levantou a cabeça, ofegante. Lançou um olhar por cima do ombro e viu André ainda no chão, seus olhos agora tristes, cheios de desespero. Clara, ele gritou, e a dor que transparecia em sua voz cortou seu coração. Ela se arrastou em direção a ele, mas o caos e a fumaça tornavam tudo confuso. O que está acontecendo? O que era aquela explosão? As perguntas fervilhavam em sua mente. E foi nesse momento, entre a fumaça e os gritos, que tudo mudou mais uma vez. Clara viu uma figura familiar entre as sombras da multidão. Um rosto que nunca esperou ver. Mãe?
A palavra saiu como um sussurro, uma interrogação repleta de incredulidade. Mas antes que pudesse entender, um novo relâmpago de dor atirou-se ao ambiente. A voz da mulher ecoou na mente dela. Uma advertência. E então ela compreendeu que a verdade não era apenas sobre quem era André, mas também sobre quem ela era. Enquanto o caos se desenrolava lentamente à sua volta, Clara parou, absorvendo a realidade das revelações e decisões que tinham pelo caminho. Ela olhou para a mãe, ainda cheia de segredos, e então para André, que estava por um fio. O que viria a seguir? A pergunta pairava no ar. Um intenso desejo de saber, de descobrir, mesmo que o custo fosse mais alto do que ela jamais imaginou. Clara fixou o olhar em Maria, o coração batendo descontroladamente. A revelação pairava no ar. Uma verdade que parecia tão distante quanto o horizonte. Você é a mãe dele? A pergunta escapuliu, quase um sussurro, mas ressoou como um grito dentro dela. Maria balançou a cabeça lentamente, a angústia estampada no rosto. Ele precisa saber, Clara, antes que seja tarde demais. A expressão dela contava histórias que Clara nunca soubera. Uma história de dor, amor e segredos enterrados que agora emergiam como monstros do passado, prontos para devorar tudo. Enquanto isso, o homem que havia atirado olhava para a cena com um sorriso cruel, alimentando a tensão que escorria pela atmosfera. Ah, não poderia ser mais perfeito, não é? O herdeiro e a mãe, todos juntos na roda da verdade. Foi como se uma bomba tivesse explodido dentro de Clara. O que você quer dizer com herdeiro? O ódio crescia em sua voz, misturando-se ao medo. As peças do quebra-cabeça se moviam rapidamente, mas a imagem ainda não se desenhava clara. Você não sabe, mas a criança que você carrega, ela tem um destino, um que pode mudar tudo. A vida de André, a sua, mas você precisa escolher o seu lado. O tom do homem era ameaçador. A arma apontada para Clara, um lembrete constante do perigo ao seu redor. Naquele momento de tensão, uma sombra cruzou o campo de visão de Clara. Uma figura conhecida emergiu da multidão. Com o coração disparando, ela tropeçou, insegura. Não pode ser. Papai? A palavra saiu em um sussurro quase inaudível, mas ao mesmo tempo potente. O homem que apareceu era seu pai, e ela não o via há anos. Ele atravessou as pessoas, o olhar fixo e determinado. Clara! Gritou, como se percebesse a gravidade da situação. Todos viraram o olhar, murmúrios preenchendo o ar. Saia desse lugar agora! Sua voz soava firme, mas algo no seu olhar revelava um medo profundo. O homem que havia atirado hesitou, confuso. Você não pode interferir. Ele voltou a atenção para Clara, mas os olhos dela estavam fixos no pai. O tumulto na mente dela agora estava insuportável. O que ele estava fazendo ali? Não! Gritou Maria, o pânico em sua voz. Ele não pode saber! Mas era tarde demais. Com um movimento rápido, Clara se virou, enfrentando seu pai. O que você está fazendo aqui? Como você se atreve? Clara, por favor, escute-me.
Há coisas que você precisa saber, coisas que sempre mantive em segredo. Sua vida está em perigo. A intensidade das palavras dele a fez hesitar. Uma explosão iluminou o céu. A multidão gritou, e Clara viu o homem com a arma se desviar, os olhos arregalados. Isso não é possível, gritou, enquanto começou a recuar. O que estava acontecendo? E então a realidade desabou. Clara sentiu um frio cortar suas entranhas ao entender o que estava em jogo. A criança que carregava, o destino que Maria mencionou, tudo fazia parte de uma peça muito maior de um jogo perigoso. As palavras do pai ecoavam na mente dela como um alerta. Sua vida está em perigo. Do que você está falando? O que você sabe que eu não sei? O desespero a fez levantar a voz. O movimento no ar criava um clima pesado, e a verdade parecia se aproximar como uma tempestade. André estava caído no chão, observando tudo, seus olhos transbordando confusão e medo. Clara, o que está acontecendo? Ele tentava se levantar, mas o peso do momento o mantinha preso. No centro dessa tempestade emocional, a figura do pai de Clara ficou de pé, a tensão palpável. Eu precisava proteger você, mas agora isso mudou. Você não pode ficar. Maria tinha um olhar de desespero, como se houvesse consequências para aquela revelação, uma verdade que poderia desmoronar tudo. Não podemos deixá-la saber. Nesse instante, Clara sentiu um nó na garganta. O dilema se desenrolava, sua mente acelerava, e ela percebia que estava no centro de um conflito, que não era dela desde o princípio. Um plano traiçoeiro, uma ligação perdida e agora uma escolha a ser feita. O olhar de Maria se aprofundou, mais sombrio do que nunca. A verdade é a última coisa que você quer descobrir. E as palavras cortaram tudo como um fio afiado. Clara não sabia em quem confiar, e a única coisa que restava era a pergunta agoniante: até onde ela iria para proteger sua filha? E afinal, quem realmente era nesse emaranhado de segredos? Clara sentiu o peso do mundo escorregar por entre seus dedos. O rosto de seu pai, agora mais familiar, pairava como uma sombra sobre ela. O que você está fazendo aqui? Sua voz tremia de concernente indignação. O pânico pulsava. Podia ver que não eram apenas suas vidas em jogo, mas também a inocência do bebê que carregava. Maria, com um olhar angustiado, começou a falar. Antes que tudo isso aconteça, você precisa saber. Você e André têm uma conexão que vai muito além do que pensam. Uma ligação cifrada nas escolhas de seus pais. A pressão em seu peito aumentava com cada palavra. Clara não entendia. A confusão tomava conta. O homem que havia atirado agora se mostrava desconcertado. Isso não é o que estava previsto? Ele se virou para aqueles que lhe seguiam. O olhar maquiavélico explodiu em um mar de acusações silenciosas. Clara, mesmo confusa, sentiu uma centelha de coragem arder. Vamos parar com isso. A vida de André está em perigo, e isso precisa acabar agora. A voz de Clara soou firme, quase como um comando. A multidão ao seu redor estremeceu, murmurando em choque. Você não entende, não é? O homem a encarou, seus olhos frios e cortantes. Sua presença começou tudo isso. A criança que você carrega faz parte de um legado, de um plano que nenhum de nós pode controlar.
De repente, a sirene da polícia cortou o ar, trazendo uma nova onda de caos. Clara sentiu um misto de alívio e terror. Mas não havia tempo a perder. Ela se virou, viu André ainda no chão, ferido fisicamente e emocionalmente. O olhar dele, confuso e cheio de perguntas, a desarmou. O que eles estavam escondendo? Por favor, Clara, não acredite neles, Maria gritou. A urgência na voz dela fez Clara hesitar, mas já não havia mais espaço para segredos. Era hora de enfrentar a verdade. Eu não sei o que esperar, mas quero saber. Clara gritou, seu coração pulsando por respostas. A tensão pairava, mas a determinação crescia. Ela caminhou firme até seu pai. Você vai me contar tudo. Agora. O ambiente ao redor começou a se agitar, mas agora Clara sentia que controlava a situação. Os olhares da multidão voltaram-se para ela, buscando compreensão e clareza. A adrenalina pulsava. Havia uma pitada de esperança entre a dor e o medo, e por um instante, tudo parecia possível. E então, bem no leve silêncio que se formou, Maria soltou a bomba. A verdade é que seu pai não é quem você pensa. Há anos, ele fez escolhas que afetaram todos nós. E agora, essas decisões estão prestes a se desenrolar. Foi como um relâmpago. Cada palavra cortava o ar. Clara se virou para o pai, o olhar dela encarando a realidade que não desejava ver. O que você fez? O nó na garganta aumentou. Mas antes que o pai pudesse responder, a figura da mulher misteriosa reapareceu atrás do carro destruído, gesticulando como se tudo girasse em torno dela. Vocês não têm ideia do que arrastaram com isso. A vida de todos nós está em jogo e a única maneira de desvendar a verdade é enfrentar juntos. E qual é a verdade? André finalmente falou. Suas palavras provocativas, como uma chama que acenderia uma fogueira. Todos se viraram para ele, as respirações suspensas. Ninguém sabia o que dizer. Clara sabia que aquele momento mudaria suas vidas para sempre, que a verdade poderia não ser o que todos esperavam. E com um último olhar para André, algo profundo se formava. O que restava para descobrir? E qual seria o preço a pagar? A tensão encheu o ar, mas algo pulsava sob a superfície. Era a sensação de uma nova batalha à frente, onde desprezos e amores se entrelaçavam. E mesmo que viesse a dor, ela estava pronta para o que viria a seguir. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão like agora para alimentar o algoritmo e garantir que essas histórias cheguem a mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final incrível e insano. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desenlace. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Não espere mais um segundo para compartilhar. E junte-se à nossa comunidade super exclusiva, clicando no link no primeiro comentário. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.